Meu nome é Liv, eu tenho 16 anos e hoje eu vou fazer uma resenha do livro Senhora, José de Alencar. Eu vou começar esse livro dando uma contextualizada. José de Alencar, ele foi um cearense que vivia no século XIX. Ele se muda para o Rio de Janeiro e ele escreve vários romances. Além disso, ele era político e ele tinha uma certa rixa com o imperador do Brasil na época, que era o Dom Pedro II. Quem fala de José de Alencar, geralmente se é lembrado da escola literária do romantismo. E, fazendo um resumo bem geral, tiveram várias fases e tudo, mas era sempre aquele negócio bem idealizado, bem perfeito. Um pouquinho de tempo depois do romantismo, a gente teve o realismo, que é a escola muito conhecida por ser a escola em que os livros mais conhecidos do Machado de Assis. E essa escola fazia várias críticas para a sociedade da época. Só que o livro Senhora, ele foi um livro escrito no finzinho do romantismo. Então a gente já consegue, pela leitura, observar alguns traços que são características do realismo. Então, fazendo um resumo da história, para fazer uma crítica à sociedade da época, que via o casamento como uma espécie de acordo de interesses, o escritor, ele divide o livro em 4 partes. São elas: o preço, quitação, posse e resgate. Fazendo um resumo geral da história, a gente tem a personagem principal, que se chama Aurélia Camargo. Aurélia Camargo, ela era uma garota que não tinha boas condições financeiras, apesar do seu pai e do seu avô serem homens muito ricos. Para conseguir um casamento para Aurélia, que era muito importante para que ela tivesse uma espécie de ascensão social, já que naquela época eram poucas as mulheres que conseguiam uma ascensão social por trabalho ou por alguma coisa que elas faziam, já que a sociedade tinha valores patriarcais muito fortes. Então a mãe da Aurélia põe ela sentada na varandinha da casa dela e ela fica lá. E quando os homens passam, eles podem se engraçar por ela e um deles querer se casar com a Aurélia Camargo. E chega um cara chamado Seixas, Fernando Seixas. O Seixas, ele é um sujeito questionável. Essa é a melhor descrição que eu tenho pra ele. Ele trabalhava num escritório, ele convivia com muita gente que tinha bastante dinheiro. E ele ia e vivia uma vida que era fora da realidade dele. Enquanto a mãe dele e a irmã dele estavam em casa passando dificuldades, a irmã dele, que precisava do dinheiro para pagar o dote naquela época, que era o pagamento que as mulheres faziam para se casar, ela não tinha, porque ele gastava tudo em festas e tudo mais. E o cara era assim, você fica um pouco receosa com este sujeito. Mas aí, o que é que acontece? O Seixas vê a Aurélia, acha ela linda e eles vão se casar, eles ficam noivos. Até que uma outra mulher da alta sociedade do Rio de Janeiro na época oferece um dote X para o Seixas e ele aceita, porque tipo, a Aurélia não tinha muito a oferecer pra ele, inclusive ela não tinha nada. Tipo, o casamento dele seria por amor mesmo. E enquanto isso, tinha uma moça oferecendo muita grana e ele foi porque ele era interesseiro. Logo depois disso, a mãe da Aurélia morre e também o seu avô. E o seu avô, ele era, tipo, muito rico. E aí, ele deixa toda a sua herança pra Aurélia. Ela tem um choque, assim, de realidade, a sua vida muda. E agora ela faz parte da alta sociedade, que quando, né, ela entra na sociedade,
ela precisa de um acompanhante, essa mulher vai para os bailes com ela, e também um homem que administra a renda da Aurélia, que é o seu tio. E chega num ponto que a Aurélia, ela começa a ir para os bailes da alta sociedade, que era onde se arranjavam casamentos naquela época, e ela começa a, tipo, precificar os homens que estão por lá. Então, por exemplo, passa um cara e ela fala: você vale Y contos de réis, você vale X contos de réis, você vale tantos contos de réis. Então, pra ela, o casamento é uma piada. Muito talentosa, ela tocava piano, enfim. E a bonitinha tem um plano. Ela decide, com 10 mil contos de réis, comprar o Seixas para que ele se case com ela. Só que tem uma condição. Ela vai mandar o tio dela ir lá conversar com o Seixas, já que o Seixas não conhecia o seu tio. Só que o Seixas não vai saber quem foi que mostrou interesse por ele. Ele só saberia no dia do casamento. E como o dote era muito mais alto do que o dote da moça que já estava para se casar com o Seixas, ele larga e aceita esse dote. E quando ele chega lá, né, no dia do casamento, ele descobre que ele se casando com a Aurélia Camargo, que era a ex-namorada dele, que ele trocou por dinheiro. E ele fica muito feliz. E ela pega e fala: você pensou que a sua vida seria fácil? Eu te comprei, você é minha propriedade. E ela literalmente faz da vida do homem um caos. Quando eles estão fora, quando eles estão na sociedade, eles conseguem fingir muito bem. Fingir que tá tudo ótimo. Inclusive, eles ficam, tipo, andando na casa dos amigos. Quando eles chegam em casa, eles brigam. E aí, o Seixas, ele toma uma pequena dose daquilo que a gente chama de vergonha na cara. Porque ele percebe que o que ele tá fazendo é muito errado. Que ele tá deixando a sua essência de lado, a sua índole, pelo dinheiro. Então ele começa a trabalhar até ele ter o dinheiro suficiente para pagar o dote à Aurélia e eles se separarem. Só que aí, quando isso acontece, a Aurélia percebe como ele mudou e aí ela decide não se separar dele e eles vivem felizes para sempre. E é isso. Eu gosto muito desse livro. Ele tem uma linguagem que eu diria até que um pouco difícil, mas ele é muito divertido. Eu recomendo para quem é jovem comprar livros que tem arcaísmo, que é uma palavra que as pessoas não usam mais, explicados embaixo. E é isso. Esse quadro, ele é um quadro em que eu vou tentar convencer você a ler um clássico da literatura. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha te convencido. Beijão, tchau!